As horas finais antes da crucificação, uma história que, muita gente acha que já conhece de cabo a rabo. Mas e se a gente olhasse para esses momentos por uma outra ótica? Uma que foca não exatamente num sacrifício divino, mas em uma revelação humana. Hoje a gente vai mergulhar num relato bem diferente dessas horas, baseado no documento 186 de O Livro de Urântia. Então, vamos lá, vamos entender essa história. E olha que interessante, a nossa história aqui não começa com um julgamento, não. Começa com um momento profundamente humano, o pedido de um filho para sua mãe. E aí que começa uma verdadeira corrida contra o tempo. O apóstolo João sai correndo para Betânia, onde a família de Jesus estava toda reunida na casa de Marta e Maria. Pois é, enquanto um seguidor está correndo para cumprir um último dever, um outro, esse outro está prestes a encarar o verdadeiro preço da traição que cometeu. Judas Iscariotes, ele estava lá, talvez esperando ser reconhecido, elogiado. E o que ele recebe? Uma bolsinha com 30 moedas de prata. Para a gente ter uma ideia, esse era o preço de mercado de um escravo saudável na época. Ele fica completamente desiludido, humilhado e desesperado para desfazer o que fez, ele invade de novo a sala do Sinédrio. E a resposta que ele tem é essa aí, um desprezo total. Basicamente, os mesmos líderes que usaram agora dizem: o problema é seu, se vira. Consumido por uma culpa da qual ele já não consegue mais escapar, Judas foge da cidade e acaba tirando a própria vida lá no desolado Vale de Rinom. Bom, deixando o destino do traidor para trás, vamos ver o que acontece do outro lado. Enquanto tudo isso se desenrola, o mestre enfrenta os acusadores com uma calma extraordinária. O texto que a gente está usando como base, ele mostra um contraste que é gritante mesmo. De um lado, o caos, os gritos, as acusações falsas. Do outro, a calma profunda de Jesus. Quer dizer, o silêncio dele não era fraqueza, muito pelo contrário. Foi uma escolha consciente, totalmente ligada à missão que ele entendia ter. Era uma recusa a participar daquele circo de mentiras. E aí tem aquele momento famoso, quando Pilatos apresenta Jesus para a multidão, só que, segundo essa fonte, as palavras dele tiveram um eco, um significado duplo que ressoou pelo universo. E aqui está um ponto central dessa narrativa. Olha que interessante. A vida de Jesus teria revelado Deus para a humanidade, mas aquelas horas finais, elas revelaram a humanidade para Deus. É uma inversão de perspectiva bem forte. Enquanto a maioria dos seguidores, se espalhou com medo, um deles reagiu de um jeito totalmente diferente, sem pânico e com um plano bem metódico, surpreendente até. Pensem só, Davi Zebedeu foi, segundo essa fonte, o único discípulo que acreditou literalmente na previsão de Jesus sobre ressuscitar no terceiro dia. E ele não ficou esperando para ver, ele já preparou toda a sua rede de mensageiros para espalhar a notícia assim que acontecesse. E agora a gente chega no ponto alto, no clímax desse relato. Um ponto que, bate de frente com muitas interpretações tradicionais da crucificação. A fonte que a gente está analisando faz essa pergunta central. E a resposta que ela dá é bem direta. E para muita gente pode ser até bem surpreendente. O texto é bem claro nisso. A morte na cruz não teria sido um plano de Deus para pagar pelos pecados da humanidade. Foi um ato planejado e executado 100% pelos homens. E o que é fascinante aqui é essa virada de chave na perspectiva. A ideia não era acalmar um Deus zangado, mas sim mostrar o potencial da própria humanidade a Deus. A morte dele teria iluminado o Evangelho, mas o Evangelho não dependeria dela. Ok, então, se a crucificação não foi um sacrifício pelo pecado, o que esse texto diz que é preciso para a salvação? Qual é a única coisa realmente necessária para se tornar um filho de Deus? E a resposta, segundo essa fonte, é simples: a fé que nasce do Espírito. A conclusão é que a salvação depende e sempre dependeu da fé pessoal de cada um. É, sem dúvida, uma reinterpretação bem profunda de um evento fundamental que deixa a gente com muito o que pensar.